De novo juntos, que coisa boa, e nós vamos iniciar um capítulo comprido do livro 5, que é sobre o mundo espiritual em geral, ele respondendo perguntas aqui e ali dos amigos padres, dos fãs que escrevem do mundo inteiro, querendo mais detalhes, então vamos repassar alguma coisa que ele deixou, sempre pegando alguma coisa que não foi mencionado lá para trás. Então, nessas conversas, nós vamos fazer essas considerações. Alguma coisa já foi colocada, tá bom? Ele falando, vivendo na realidade, que é assim que vocês chamam viver na Terra, que é o real, olha só. Mesmo assim, vocês sabem que um dia terão que vão deixar essa realidade e vão morrer. Antes disso, você vai observar o processo de desintegração que acontece na sua volta. Você vai ficar mais velho, suas roupas, sua própria casa sempre está em estado constante de decadência. Os artigos de uso diário quebram, seus ossos vão quebrando, então, na parte encarnada da vida, existe impermanência. Os edifícios imponentes, aqui, por exemplo, estão sempre limpos, vamos conhecer por aqui. Novos e cintilantes, como fosse o primeiro dia de inauguração, só que estão aqui por milhares de anos. Dá para ver a diferença. E isso nos leva a uma luz agradável, o cheirinho da eternidade. Dos estilos de arquitetura aqui, em particular, o favorito que eu tenho encontrado mais é o gótico, é o que ele fala. Mas aqui, no mundo espiritual, todas as fases de arquitetura de estilo estão representados. Por mais bonitos que eles possam ser, fora isso, nós ainda temos os mais belos materiais que são usados para confeccionar. Colorações, quando ele descreve, eu resumi, ele vai dando detalhe, pedra por pedra, do que é usado, eu fiz um apanhado. Da cabana modesta até qualquer um dos imponentes edifícios, que são dedicados, os maiores dedicados ao aprender, eles parecem limpos, novos e têm uma certa translucidez. Parecendo como alabastro, não sei se muita gente conhece o que é o alabastro. Tem cores variadas e antigamente usavam alabastro para fazer abajur e de parede, aquelas lâmpadas de parede, porque tem vários tons. Alguns, ele conta, alguns prédios são feitos de madrepérola que tem nuances de todas as cores. Agora ele começa a tirar com ironia, se não tiver no gosto dos habitantes desse reino, nada fica muito tempo em evidência, porque já sabemos que quando foi construída alguma coisa, e esta coisa não tem o alimentar do pensamento de quem mora, de quem usa, a tendência é ir desmanchando no ar. Então ele fala, se você também não gostou do plano, você pode descer, fique à vontade. Bem, continuando. Vamos falar de mansões, grandes casas familiares. A primeira ideia que vem a vocês é que isto é uma propriedade privada. Tem propriedade privada no mundo espiritual, mas ela é ganha. E bem diferente da terra. O direito de propriedade aqui no mundo espiritual é um direito espiritual. Nenhum outro direito vai bastar, porque ele é obtido, este direito de ter qualquer coisa, pelo tipo de vida que a gente viveu na Terra e de acordo também com a nossa evolução aqui no mundo espiritual. Ricos de bens terrestres, quando chegam aqui, podem se achar pobres, podem se encontrar
sem nada, não construíram, mereceram este plano, mas chegam sem nada e são recebidos e vão ter que trabalhar, vão ter direito de possuir os bens até o que tinham na terra, mais ou menos. Isto está muito bem explicado também em outros termos no livro do André Luiz, Ação e Reação, porque não deixa de ser. Frequentemente, uma humilde cabana, que por aqui pode ser a casa de uma celebridade de algum ramo de música, de ciência. Cabanas é uma questão de gosto. É frequente a gente encontrar, mas no mundo espiritual é muito inseguro julgar o ocupante pelo tamanho, forma ou estilo de habitação que ele escolheu. Ah, é uma cabaninha, vai ver quem mora lá dentro. Estas mansões são maiores, normalmente são construídas a partir de casas menores. Começaram casas menores e foram sendo feitas adições, reformas estruturais, conforme a pessoa foi ficando ali, como é o caso do próprio Robert, e promovendo algum tipo de trabalho que requer mais salas, mas sempre estas reformas vão ser no sentido de utilidade, de necessidade. As grandes mansões são dedicadas a um propósito útil, mas para entretenimento, não são para ensino. Esta separação tem, porque para instrução são prédios gigantescos. Mas essas casas grandes são de pessoas muito ativas e são casas de um indivíduo, que vão recebendo amigos, conforme os amigos e parentes vão chegando, podem habitar ali junto, enfim. Conforme a casa vai crescendo também a área em torno dela. E ali vai formando, em vez de um jardim, parques cada vez maiores, e como não tem muro, já já vamos falar mais detalhes, vira um imenso parque, como nós temos aqui os parques públicos, e todo mundo pode passear. Passear, curtir e saborear a sombra, enfim. Os habitantes nunca vão considerar que, nossa, entrou no meu terreno, é uma intrusão. Porque nesses reinos, o tempo todo, estamos falando deste céu já mais avançado. Ele se recusou de entrar em detalhes de planos abaixo do terceiro céu e meio, que na conta do Robert tem outro número. Do nosso lar para baixo, leiam os livros da coleção do André Luiz, para saber bastante detalhe. Então, ele fala, aqui, todos respeitam um ao outro pelo valor espiritual que cada um tem. Aí ele recebeu muita pergunta, tem igreja no mundo espiritual? Temos igreja no mundo espiritual, já falamos com detalhes. Mas ele envolve agora o assunto em outro ponto de vista. Um após a vida corre junto, é concomitante com o que as religiões falam e dizem, bem de leve, que o céu é uma recompensa se você foi bom, e deixam esse bom genérico. E também tem o inferno, que é usado para ameaçar o pecador. Há muitas igrejas lá, são bonitas, temos uma conversa recente sobre esse assunto, mas ele acrescenta, são de várias religiões. Não é só católica, não é só protestante, várias denominações, e cada uma tem a sua em separado, com atmosfera calma, tranquila, para as pessoas irem lá, alguns momentos de meditação, vai ter gente que vai falar. São cópias exatinhas do que tem na Terra, que varia de capela até catedral, mas que causam um espanto, porque quando a pessoa desencarna, dessas várias religiões, foi dito que vai para um lugar que não tem
eu achava que não ia ter diferença religiosa, convicções religiosas ficam muito presas, fixas no espírito, na mente, então, de algumas pessoas. Então, eles ficam achando que foram as próprias crenças particulares que me trouxeram aqui para o céu. Nossa, essa é uma recompensa pela minha verdadeira fé. Olha a crítica dele. O fato de terem sido boas pessoas e a serviço de outras pessoas na Terra, isso eles deixam de lado. Isso eles consideram que foi de pouco valor que eu ajudei os outros. Nada faz eles verem que a fé que eles tinham no que foi ensinado não ajudou em nada. Eles não fazem essa separação. Então, ele explica totalmente longe disso. Foi a vida a serviço do teu próximo que te leva a céus mais elevados. Só isso. Amor praticado. Chega lá, a fé persiste, os rituais, os cerimoniais, porque trouxe o costume. Então, enquanto eles ficarem persistindo nisso, a evolução deles vai ficar paralisada mesmo. Progressão, os interesses do que tem de verdade, de conhecer o outro mais profundamente, fica dormindo. As leis que permitem as práticas religiosas, permitem que você, subindo, acha que ainda tem igreja católica, permitem sua prática religiosa. Mas tem leis rígidas para isso e precisa ser obedecida. Por quê? Porque eles vão ficar só entre eles, como se fosse um bairro. Não deve haver ninguém saindo pelas ruas, fazendo a conversão de outros, tentando convencer os outros. A exteriorização de religião, como você deu para imaginar, é restringida. Eles podem e desfrutam o céu de para onde vieram, aquele céu de fabricação caseira, onde eles só convivem com pessoas da mesma religião, aquela igreja, aquele dia a dia. Um dia, o esclarecimento espiritual vem a eles porque começaram a dar sinais de deve ter mais coisa. Aí eles vão emergir daquela vida restrita, circunscrita a um mundo pequenininho, e vão para um mundo maior, já vão expandir. E expandir para onde? Para onde estava, tudo estava em volta deles, o tempo todo. Mas eles nem sequer perceberam, eles ficam restritos naquilo, e aos poucos eles vão largando os seus credos, aqueles dogmas que não levam a lugar nenhum, ninguém respondeu, fica restrito naquilo que se tinha dogma e dúvida, continua ali, mas o caráter dele fez valer para onde ele foi. Então, aí sim, vai rumo ao mundo espiritual, entrando no mundo da verdade que não está dentro da igreja. Os que ministram lá dentro eram clérigos na Terra. Como são muitos que foram naquele plano, muitos têm boa vontade, bom caráter, foram para aquele plano. Então, são muitos precisando falar para poucos. Então, eles trabalham juntos na mesma igreja, vão dividindo, e eles acham assim, eles não estranham que não tenham o que fazer, porque tinham falado para ele que eles vão descansar, o descanso eterno, então está tudo certo. É como se fosse uma sonolência espiritual que desce sobre eles, e eles ficam ali gratos por estarem num mundo tão bonito. O clero que foi para lá tem de todos os graus e de todas as ordens eclesiásticas. Quando a Terra, estou lendo tudo que Robert usou para explicar para os amigos dele. Quando a Terra se tornar verdadeira, completamente elucidada,
Através do conhecimento da vida no mundo espiritual, todas estas igrejas serão colocadas em um uso diferente. Deixarão de ser repositórios de credos, juntando gente que tem os mesmos dogmas, não pode se discutir isto ou aquilo. Aquela construção vai se tornar um templo do mundo espiritual. Nos verdadeiros templos dali, algo muito diferente acontece, que é o que a gente agora já sabe, reverência, a origem de tudo, a gratidão ao que temos, ao que aprendemos, é uma reverência comunal. Esses maiores templos ficam no centro da cidade. Sempre tem um grande templo no centro da parte das que eles consideram cidade. E uma estrutura magnífica forma o centro da cidade. As ruas partem a partir dali, irradiando para todas as direções, acolhem milhares de pessoas sem aglomeração. Eles são cercados por belíssimos jardins, e quando se entra no templo, no recinto do templo, dá para sentir o fluxo de poder, e surpreende muita gente. É muito diferente. Esta efusão de força nunca diminui. Ali tem flores, ali tem o pensamento, ali tem a vibração dos grandes espíritos que vão lá. Veja, este é um templo de ação de graças. Não é para ficar adorando ninguém, como a Terra acha que deve ser. E ele explica, a gente não se congrega aqui para fazer sacrifícios, rituais, cerimoniais de jeito nenhum. Nem nos aborrecem com longas leituras de textos, salmos, que a maioria das pessoas nem entende. Nós não ficamos cantando hinos, aqueles discursos longos, prolixos, que são aquilo que eles chamam de sermão, não tem significado ali. Nós nos reunimos aqui em condições especiais, ocasiões especiais, e não é porque é um dever ou porque Deus mandou. Não existe isso lá. Tem que ser no domingo. Não. Nós nos reunimos porque seres dos mais ilustres, que vêm dos mais altos planos, dos planos que estão mais perto da grande fonte, da grande origem. É uma forma dele dizer os que estão mais próximos da infusão em Deus, né? Eles vêm de onde tem toda a vida e toda a luz e vêm nos visitar, trazendo consigo aquela fragrância de transcendentais. Eles são diferentes, o olhar, o modo de ser. Eles nos aquecem com o brilho do poder que eles emanam, a iluminação que eles trazem, tanto da parte deles, como do reino elevado de onde eles vieram, mas principalmente de Deus. E nós somos muito gratos, portanto. Um serviço como esse é simples, modesto e, acima de tudo, é curto. Olha, para surpresa de muitos. Não dura mais do que 15 minutos do tempo de vocês na Terra. Porque é um ato de beleza, um recado inspirador, um conforto, uma explicação, um chamado de um tipo de beleza tão inspirador que a gente jamais teve na Terra. Nós temos outros templos menores também distribuídos, ali acontecem também estas manifestações, mas em menor escala, e essas visitações são exatamente dentro daquelas igrejas que você conhece. Esta é uma concepção ideal de igreja e não somente como é considerado no mundo encarnado um palco cerimonial. Eu peguei para vocês acompanharem alguma coisa do texto que tinha, vou resumir.
Os 10 mandamentos, que ele se queixa muito, que foi um tema, eu nem coloquei. Eu vou deixar aqui, cada um que está me ouvindo, vá lá e pesquise. Pegue os 10 mandamentos na Bíblia, tem em 2 lugares. Ou está no Êxodo, lá no Velho Testamento, ou está no Velho Testamento, no Deuteronômio. Êxodo 20, logo no comecinho, e no Deuteronômio, no capítulo 5. Lá está como Moisés recebeu a lei. Mas a lei que a Igreja Católica traz é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem isso lá. Deus não obrigaria, não gastaria um mandamento para obrigar alguém a gostar de Deus. Lá está, não tome o nome de Deus em vão. Confere lá. E no segundo mandamento, ele fala: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ainda está colado no texto, que é um bem maior do Primeiro Testamento. E continua assim: Não terás outros deuses diante de mim. Tudo do mesmo assunto. E não faça imagens para ti, nem de escultura, nada que tenha semelhança com o que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Você pode imaginar, ele que foi padre, pediram, fazem mensagens perguntando, mas e aí? Aí ele fala alguma coisa, mas eu não vou colocar. Eu acho mais elucidador. A gente ganha maturidade quando cada um de nós vai fazer sua própria pesquisa. Clica aí, vai ter link. Termino dizendo: nós que temos nossa liberdade espiritual, sabemos bem o que vale a palavra reverência, onde nós externamos o nosso eterno agradecimento pela felicidade que é nossa e que é ainda maior, esperando, vai ser ainda maior, porque ainda mais está na frente de todos nós. Até a próxima.